que é andar com Deus? Gênesis 5, 24. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Prezados ouvintes, ontem foi o primeiro dia da semana, estamos hoje no segundo dia. Gostaria de tomar a liberdade de perguntar: você andou com Deus ontem? Eventualmente esteve na casa de Deus? Ou as ocupações do dia, os prazeres, os divertimentos, os passeios, foram tantos que não deram tempo de você se locomover até a casa de Deus para ouvir a sua palavra, mostrando assim que você anda com Deus durante todos os dias da sua vida. E hoje, já começou pela manhã, andando com Deus através da oração, já entrou no seu quarto, já orou a Deus como Jesus recomendou em Mateus capítulo 6, versículo 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Você já abriu a Bíblia hoje para ouvir o que Deus tem a falar com você? Ou não é do seu costume andar com Deus? Quero dizer que a Bíblia, no Salmo 9, versículo 17, diz assim: os ímpios serão lançados no inferno. E conclui o versículo: e todas as pessoas que se esquecem de Deus são chamados ateus práticos. Crê na existência de Deus, mas não tem tempo de andar com Deus e nem se interessa por isso. Não é preocupação de determinadas pessoas andar com Deus. Mas nós temos na Bíblia este exemplo aqui de Enoque, que andou com Deus a partir dos seus 65 anos de idade. Ele passou a andar com Deus. Diz o texto do versículo 21 do mesmo capítulo: e viveu Enoque 65 anos, e andou Enoque com Deus 300 anos. E foi arrebatado sem provar a morte, porque Deus para si o tomou. Foi levado sem provar a morte. Você virando a página da Bíblia, no capítulo 6, versículo 9 do livro de Gênesis, vai encontrar um segundo homem que também, numa época bem difícil, de grandes exemplos de pessoas que viviam longe de Deus, Noé destacou-se como um varão justo, perfeito em suas gerações, e Noé andava com Deus. Andava com Deus, foi poupado da catástrofe do dilúvio. E passando mais algumas páginas ainda no mesmo livro de Gênesis, vamos encontrar um terceiro exemplo de pessoa que andava com Deus. Diz o texto do capítulo 17 de Gênesis, versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Ora, talvez você possa objetar: o que é andar com Deus? E raciocinar: se Deus é Espírito, conforme está apontado em João 4:24, Deus é Espírito, o que significa que Ele não tem uma natureza tangível, material. Jesus disse também em Lucas 24:39, um Espírito não tem carne nem ossos, procurando convencer os seus discípulos que Ele não era um Espírito,
não era aparente, um fantasma, quando se apresentou a eles depois de ressuscitado. Mandou que o apalpassem e disse que um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então Jesus disse estas palavras, que um espírito não tem carne nem ossos. Daí a pergunta: como eu vou andar com Deus se Ele não é uma pessoa visível com o qual eu possa me manter em contato com Ele e andar ao seu lado? Eu quero dizer que existem duas condições para que alguém ande com Deus sem precisar vê-lo fisicamente. E essas duas condições se resumem em duas palavras. Andar com Deus significa andar com prudência. É o que Paulo recomenda na sua carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Então, andar com Deus é ter uma vida prudente, que possa agradar a Deus esta forma de viver. E a outra palavra é humildade. Esta palavra se encontra em Miqueias capítulo 6, versículo 8. Ele te declara, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Estão aí duas condições para nós podermos atender a recomendação de Deus aos servos dele do passado e aos do presente, que possam andar com ele. Como? Andar com prudência e andar com humildade. Andar com prudência, podemos citar um exemplo que está no livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 9, fala de um profeta conhecido pelos leitores da Bíblia, que era o profeta Eliseu. Diz o texto, versículos 8 e 9, sucedeu também um dia, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Que testemunho bonito! Andar com Deus da forma como Eliseu o fazia e foi reconhecido. Vamos a um exemplo para ver como é que você anda com Deus. Certo crente foi procurado pelo seu vizinho, que, enfurecido com o barulho dos hinos tocados, ele falou com o vizinho, que estava enfurecido, para abaixar o volume. Sem demonstrar irritação, desligou o aparelho e recomendou aos filhos tocar mais suave. E o vizinho, depois daquela reação passiva, disse para alguém: o que eu queria mesmo era ver se o crentinho era capaz de brigar, porque dizem que crente não briga. Está vendo, meu prezado ouvinte, como às vezes somos até provados para ver se aquilo que dizemos
é realidade na forma como andamos com Deus? E Jesus, nos seus dias de ministério público, ele recomendou aos seus discípulos que tivessem também cautela, que tivessem prudente. E ele disse como agir no capítulo 10 de Mateus, em versículo 16: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Então aí está uma maneira de andar com Deus, andar com prudência. Mormente no falar, precisamos ter prudência para que assim possamos dizer com verdade que andamos com Deus. E a segunda condição para andar com Deus é a humildade, cuja leitura nós fizemos no livro de Miqueias. Que é que ele te declarou, ó homem? Que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Então, aí está, andar com humildade. Pessoa que se acha que é melhor do que os outros, pessoa que se acha que é mais forte espiritualmente do que os outros, pessoa que admite que não precisa de ajuda de ninguém. Muita atenção, você não está longe da queda. Porque a Bíblia declara que a soberba precede a ruína e o coração altivo precede a queda. E nós todos conhecemos o exemplo de Pedro. Pedro sempre se manifestava em primeiro lugar no meio dos seus condiscípulos. E nós lemos aqui em Lucas 22, versículo 33, quando Pedro disse a Jesus: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. E disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, em alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Agora passemos para o versículo 54 do mesmo capítulo em diante, e nós vamos ler o seguinte: que Jesus foi preso, então prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido o fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles, e como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo-o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E, virando-se o Senhor para Pedro, Pedro lembrou-se da palavra do Senhor que lhe havia dito: antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E saiu dali, foi chorar amargamente. Então está uma pessoa aqui, altiva, arrogante, que se dizia ser superior, melhor do que os demais,
e que estava pronto a ir a Jesus até a morte. Mas no momento, ele não suportou e negou ao Senhor Jesus. É o que eu disse, que está no livro de Provérbios 16, versículo 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Então nós temos que andar com Deus, ou devemos andar com Deus, primeiro com prudência, primeiro com humildade, ou prudência, e segunda com humildade. E Jesus, que é o exemplo dos cristãos, considerando que a palavra cristão vem da palavra Cristo, ele disse em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus foi pessoa humilde. O seu ministério se caracterizou por esta forma de viver e deixou para nós o exemplo: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, que comecemos bem a semana, ontem na casa de Deus, hoje em nossos trabalhos, mas sempre dentro da consideração do que significa andar por Deus, andar com Deus, andar com prudência, andar com humildade, e assim fazendo estaremos andando com Deus. Da maneira que Enoque foi elevado para as alturas sem provar a morte, nós cristãos aguardamos um acontecimento que nós chamamos o arrebatamento da igreja, que é apontado em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, que é o chamado arrebatamento da igreja, cujas palavras foram escritas pelo apóstolo Paulo, recomendando que estejamos sempre prontos para esse evento. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Que Deus nos abençoe e que andemos com Deus.